Rafael, TV Brasil Central, Lucas Nogueira. O desempenho de hoje, principalmente no segundo tempo, conseguiu superar negativamente o desempenho contra o Craque e contra a Jataiense? Boa noite. Boa noite. Segundo tempo muito ruim, né? Primeiro tempo a gente até conseguiu ter mais a bola, o controle da partida, fizemos o primeiro gol numa bola parada, mas o segundo tempo muito abaixo. A gente fica muito incomodado porque teve uma semana boa de treino. O ruim é que a gente vinha já de um jogo ruim contra o Craque. Não é um momento bom. Não vou aqui querer tapar sol com a peneira, como se fala, né? Mas o momento não é bom. Precisamos fazer reflexões, precisamos repensar algumas coisas, algumas escolhas. Responsabilidade final ela é minha, né? Eu que escalo, mas eu tenho que rever algumas coisas. Vamos rever, a gente trabalha muito, vamos reavaliar, vamos analisar o que a gente fez durante a semana. A minha expectativa era de um jogo muito melhor. Primeiro tempo, acho que o jogo ficou mais lento, e não estou aqui reclamando, porque sempre o campo vai ser ruim para os dois times. É um gramado que não deixa o jogo rápido, deixa o jogo mais lento. Então a gente demorou para entender, mas teve o controle. Aí o segundo tempo muito abaixo. E eu sou um cara que eu não me omito. O time voltou muito mal no segundo tempo e com 10 minutos já fiz 2 trocas. Se tivesse que fazer 3, 4 eu faria. Mas aí quem entra também não entra bem. E aí parece que vai cada vez, é uma cascata, né? Já estava mal e aí fica pior. Então, infelizmente, hoje as trocas não surtiram efeito, porque o time fez um primeiro tempo médio, né? E o segundo tempo muito abaixo, aí quem entrou depois também não foi bem. Poderíamos ter até feito o segundo gol, mas poderíamos ter tomado também. Momento ruim, difícil, vamos conversar internamente, vamos repensar algumas coisas. Temos que melhorar, o Atlético tem que melhorar, né? Eu tenho que melhorar. E os jogadores têm que ter consciência que eles precisam melhorar bastante. Lacerda, na entrevista pré-jogo, você falou que fazia parte do mata-mata e com o resultado de hoje o Atlético já estaria eliminado da competição. Você falou dessa questão de dar errado, mesmo depois de uma semana de trabalho. O que deu errado especificamente na sua visão? O primeiro tempo, a gente conseguiu fazer algumas coisas que a gente trabalhou. O ataque de janela do Guilherme, do Ariel, principalmente quando nosso ponta vinha tentar buscar no pé. O Guilherme conseguiu ter algumas ações lá pelo lado esquerdo. Depois o Ariel conseguiu algumas conexões aqui pelo lado direito. E parou por aí. O jogo interno, né, o Adriano e o Índio achando passe por dentro, que a gente via que era uma brecha da equipe do Goiatuba, a gente conseguiu conectar esses passes. Ao segundo tempo, como eu falei na resposta anterior, muito abaixo, né? E é ruim quando tu treina, porque daí parece que a semana foi jogada fora, né? E a gente trabalhou pra caramba, eles conseguiram realizar durante a semana, conseguiram, agora não estão conseguindo realizar durante o jogo. Todo mundo é responsável? Claro que todo mundo é responsável, mas o principal responsável sou eu. Se não está acontecendo, a responsabilidade é minha. Então, como eu disse, a gente vai ter que rever algumas coisas, algumas avaliações, modelo de jogo, peças também individualmente. Eu preciso ver se as coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível até nos treinamentos. É um momento que não é bom, mas assim, a gente nunca joga toalha. Eu tenho a minha consciência tranquila que a gente tem que melhorar. A gente vai sentar, vai conversar, vai rever o que foi feito pra gente tentar melhorar na próxima semana. Não conseguimos trazer tudo que a gente fez durante a semana. Infelizmente é isso que me incomoda, porque na semana a gente conseguiu fazer. Mas agora é rever tudo isso que a gente fez e procurar evoluir. Mas nós temos que sentar, temos que conversar, temos que rever muita coisa pra gente poder melhorar e entrar forte, que agora é outro campeonato, né? Quando eu falo entrar forte é o Atlético, né? Não é A ou B. O Atlético precisa entrar muito mais forte. A gente trouxe uma pressão desnecessária. Já falei isso contra o Craque. Se a gente tivesse ganho aquele jogo, nós estaríamos em outra situação. Então parece que às vezes a gente gosta, mas assim, eu sou um cara que eu não desisto das coisas, acredito, tá? Acredito muito que esse elenco ainda pode passar as quartas de final, que pode passar uma semifinal, pode chegar numa final e pode ser campeão, mas precisa melhorar muito. E quando eu digo melhorar muito, é os atletas, é o Lacerda, é a comissão, e a gente vai botar a mão na consciência, ver o que a gente precisa evoluir para melhorar. Lacerda, depois do clássico veio a classificação de forma antecipada e nas 2 últimas rodadas o time não apresentou um bom futebol. Com essa classificação, os jogadores se acomodaram? Não, acomodação não. Como eu disse, um momento ruim, momento que a gente não gosta, que acontece no futebol, mas que a gente não pode aceitar, principalmente quando as coisas acontecem no dia a dia. E no dia a dia as coisas acontecem, a gente não está conseguindo transferir aqui para dentro. O que me incomoda? Porque essa equipe, nos clássicos, fez bons clássicos, nada demais também, fez 2 jogos equilibrados. O problema é que na próxima fase não vai ser clássico. E aí, como é que vai ser?
contra o clube do interior. E a gente tem a responsabilidade de passar. O Atlético tem a responsabilidade de passar. E isso que me incomoda, é isso que me preocupa, né? Tava conversando com a comissão ali. Claro que é bom, pô, tu não perde clássico, mas e aí? Como é que... Não é só os clássicos do campeonato inteiro. Foi mal contra a Jataiense, aí teve o jogo do craque, agora aqui contra o Goiatuba. A responsabilidade final ela é minha, mas a gente tem que às vezes dividir essas responsabilidades. A cobrança interna vai ser muito forte e a gente vai ter que, como eu disse, rever muitas coisas, porque o Atlético precisa entrar de uma forma mais consistente na próxima fase. O que a torcida pode esperar do Atlético para essa próxima fase? Vinha de 2 resultados positivos, 2 vitórias consecutivas, e aí depois já vem de 2 resultados, 2 empates. Se você for pensar pelo lado positivo, 4 jogos sem perder, mas 2 jogos sem ganhar agora depois desse empate hoje. Não, muito ruim, né? Mesmo que é 4 jogos sem perder. Eu sou um cara que eu não gosto de... Quando a gente não tá numa situação tão boa, eu me sinto até incomodado de pedir a ajuda do torcedor. Na verdade, a gente precisa melhorar muito para a gente poder querer pedir alguma coisa pro torcedor. Nesse momento, a gente tem que só baixar a cabeça e trabalhar, né? Ver o que a gente vem errando, porque a gente vem errando. Eu acredito, o momento é ruim, individualmente a gente não tá bem, sim. Quando eu falo individualmente é todo mundo, tem a comissão, e os jogadores. Agora, eu não sou de desistir, eu tenho muita certeza que a gente pode conquistar os nossos objetivos dentro da competição. Agora a gente vai ter que melhorar muito. É uma outra fase, o Atlético precisa entrar com outra postura. O que vem de alento? Porque o torcedor vai gerar muita dúvida no torcedor. Eu não sei nem se a gente vai conseguir ficar entre os 4, né? Porque tem amanhã o jogo da Napolina. Mas eu tenho que pensar só no Atlético. Se tiver que decidir fora de casa ou dentro de casa, nós temos que vencer as quartas de final, nós temos que trabalhar nesses dias que tem pela frente, evoluir. Mas é pouco tempo. Pois é, a gente vai ter que evoluir. A gente teve a semana inteira e eu não vi a evolução que a gente viu no dia a dia de treino. De repente mudar alguns conceitos até no treino, né? Porque a gente precisa agora decisão atrás de decisão. Então a gente tem a consciência que precisa melhorar. Quanto ao torcedor, pedir pro torcedor acreditar. O Atlético vai entrar forte nos matas e a gente tem a obrigação, sim, de passar pelas quartas de final com muito respeito ao adversário que vai vir. Finalizamos.